E nos próximos capítulos da novela Coração Acelerado, uma verdade escondida por anos vai explodir bem na frente de João Raul. E dessa vez, Nayane não vai ter para onde correr. Porque Valmir vai descobrir a farsa da Patricinha. Vai desmascarar a mentira que mudou o destino do próprio filho. E vai revelar, sem piedade, que a princesinha Country não é, e nunca foi, a verdadeira Diana. João Raul ficará completamente fora de si. Ferido. Humilhado. Tomado por uma raiva que ele já não consegue controlar. E, diante de tudo aquilo, expulsará Nayane de sua casa. Só que a queda da mimada não vai parar por aí. Porque, logo depois, em um momento de fraqueza, Nayane acabará se envolvendo com Gael. Os dois passarão a noite juntos. E algumas semanas depois, a bomba virá. Nayane fará um teste de gravidez. E descobrirá que está grávida. Desesperada, com as mãos tremendo e o coração quase saindo pela boca, ela correrá para pedir ajuda à mãe. Nayane mal consegue respirar. Ela encara Zilá, completamente apavorada, e diz: eu não sei quem é o pai. Pode ser o João Raul. Mas também pode ser o Gael. Ela engole o choro. Olha para a mãe como se estivesse prestes a desabar. E completa: talvez seja melhor fazer um teste de DNA. Zilá, no mesmo instante, fecha a cara. Aquela frase cai como uma ameaça. Porque, para ela, a verdade nunca foi uma opção. A verdade sempre foi um problema a ser enterrado. Ela se aproxima da filha, segura seu braço com firmeza e dispara. Cala essa boca, Nayane. Nada de teste de DNA. Nayane fica paralisada. Zilá continua, fria, calculista, como se já tivesse escolhido o destino daquela criança antes mesmo de ela nascer. Para todos os efeitos. O pai desse bebê é João Raul. Nayane arregala os olhos. Por um segundo, parece querer reagir. Mas conhece a própria mãe bem demais. Sabe que quando Zilá coloca uma mentira em movimento, ela faz de tudo para transformar aquilo em verdade. Só que as duas não imaginavam que aquela conversa não ficou apenas entre mãe e filha. Do lado de fora, Rosalva tinha escutado tudo. Cada palavra. Cada plano. Cada mentira. Ela leva a mão à boca, horrorizada. O coração dela aperta ao perceber que João Raul está prestes a ser enganado mais uma vez. E, com a voz baixa, quase sufocada pela indignação, Rosalva sussurra: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar essas duas enganarem o mozão desse jeito. A grande reviravolta começa antes disso. Quando Valmir conversa com Irene sobre o casamento de João Raul e Nayane. Ele comenta o assunto tentando parecer tranquilo. Mas no fundo, alguma coisa já o incomoda. O noivado parece bonito por fora. Mas existe algo naquela história que nunca fechou direito. Irene, ao ouvir o nome de Nayane ligado ao casamento, fica séria. Ela encara Valmir por alguns segundos. E acaba soltando uma frase que muda completamente o rumo da conversa. Só espero que a filha tenha mais sorte do que a mãe. Valmir estranha na mesma hora. Ele franze a testa, incomodado, e pergunta: por que você está falando uma coisa dessas? Irene percebe que falou demais. Tenta recuar. Abaixa o olhar. Respira fundo. E pede desculpas. Não é nada. É só que o casamento da Zilá com o Alaurzinho sempre foi uma farsa. Valmir fica em silêncio. A palavra farsa parece bater fundo nele. Irene tenta amenizar, mas já não consegue esconder o que sabe. Mas a Nayane e o João Raul são completamente diferentes, né? Valmir não responde. E esse silêncio deixa Irene ainda mais desconfiada. Então ela continua. Zilá passou a vida mentindo para o marido. Inventou até aquela história do roubo de um anel. E colocou a culpa na própria irmã. Valmir fica ainda mais desconfortável. Ele sente o peso daquela revelação. Porque, de repente, a história de Zilá começa a parecer perigosamente parecida com a de Nayane. Irene se aproxima um pouco e fala mais baixo. Mas isso fica só entre nós, tá? Você não vai contar para ninguém. Valmir, ainda tentando absorver tudo, promete guardar segredo. Irene então revela mais uma parte daquele passado envenenado. Zilá fez de tudo para prender Alaurzinho. Fez de tudo para se casar com ele. E no fim, os dois tiveram uma vida infeliz. Ela olha nos olhos de Valmir e completa: eu sou testemunha disso. Valmir fica pensativo. A preocupação toma conta do rosto dele. Irene percebe e tenta acalmá-lo.
Ela toca de leve em sua mão e diz: Mas não se preocupe. A história da Nayane e do João Raul é completamente diferente. Só que, ao ouvir aquilo, Valmir não consegue mais sustentar a mentira dentro de si. Ele encara Irene por alguns segundos, como se estivesse decidindo se devia ou não abrir uma ferida que poderia destruir muita gente. Então pergunta: Irene, eu posso confiar um segredo a você? Ela responde sem hesitar: É claro. Você pode me falar qualquer coisa. Eu não vou contar para ninguém. Valmir se aproxima ainda mais. Sua voz fica baixa, pesada, cheia de culpa. E então ele revela tudo. Conta que Nayane armou para se passar por Diana. Conta que João Raul acredita estar diante da menina do passado, mas está sendo enganado. Conta que aquela história romântica, que parecia destino, na verdade foi construída em cima de uma mentira. Irene arregala os olhos. Fica chocada, mas não exatamente surpresa. Ela leva alguns segundos para reagir e então confessa: Eu sabia que tinha alguma coisa errada nessa história. Valmir a encara, aflito. Como assim? Irene respira fundo. Eu estava com Nayane no dia daquele concurso. Eu lembro muito bem. Eu não saí do lado dela nem por um instante. Ela faz uma pausa. Depois, olhando diretamente para Valmir, completa: E de uma coisa eu tenho certeza. Nayane nunca se encontrou com João Raul naquele dia. Valmir sente o chão sumir. A confirmação de Irene é o pedaço que faltava. Agora não é só desconfiança. É prova. É memória. É verdade. Ele pergunta, tentando conter a revolta: Se você já desconfiava que essa história era mentira, por que não falou nada antes? Irene abaixa o olhar, envergonhada. Porque eu sempre gostei muito da Nayane. Eu queria acreditar que ela não seria capaz de ir tão longe. Então preferi guardar aquilo para mim. Mas agora tudo é diferente. Irene se aproxima de Valmir e fala com firmeza. Só que agora os dois estão pensando em se casar. E se essa mentira continuar? Vai destruir a vida do João Raul. Valmir fica dividido. Ele sabe que contar a verdade pode partir o coração do filho. Mas também sabe que ficar calado pode condená-lo a uma vida inteira de engano. Ele admite, com a voz pesada: Eu tenho medo da reação dele. Irene segura a mão de Valmir. E, com sinceridade, responde: Eu sei que não vai ser fácil. Mas se você deixar João Raul se casar nessas condições, ele e Nayane vão acabar vivendo um casamento igual ao da Zilá e do Alaurzinho. Um casamento preso numa mentira. Uma vida infeliz. E você vai carregar essa culpa. Aquelas palavras acertam Valmir em cheio. Ele baixa a cabeça por alguns segundos. Depois respira fundo, como quem finalmente toma uma decisão. Você tem razão. Eu vou contar tudo para o meu filho. E sai logo em seguida. Momentos depois, Valmir se senta diante de João Raul. O cantor percebe na hora que existe algo errado. O pai está sério demais. Calado demais. Com o olhar carregado de uma preocupação que ele não costuma esconder. João Raul tenta quebrar o clima com ironia, mas a tensão já tomou conta do ambiente. E eu posso saber em qual encrenca você se meteu dessa vez? Ele força um sorriso. Por acaso tem a ver com jogo? Valmir balança a cabeça. Tenta tranquilizar o filho. Mas sua voz entrega que o assunto é muito mais grave. Não, meu filho. Não tem nada a ver com isso. Ele encara João Raul, respira fundo, e avisa: Eu tenho uma coisa muito importante para te revelar. Já João Raul, tomado pela curiosidade e pela tensão daquele momento, encara o pai sem conseguir disfarçar a ansiedade. Ele percebe que Valmir está diferente. Sério demais. Pesado demais. Como se carregasse uma verdade capaz de destruir tudo ao redor. Então o cantor respira fundo e pede: Pai, fala de uma vez. Que história é essa? Do que você está falando? Valmir fica alguns segundos em silêncio. Ele olha para o filho. Pensa bem antes de abrir a boca. Porque sabe que, depois daquela revelação, nada voltará a ser como antes. Então, com a voz baixa, começa a contar tudo. Cada detalhe. Cada mentira. Cada passo da armação de Nayane para se passar por Diana. João Raul escuta em silêncio no começo. Mas, a cada palavra do pai, seu rosto muda. A surpresa vira incredulidade. A incredulidade vira dor. E a dor vira fúria. Quando entende que foi enganado durante todo esse tempo,
João Raul se levanta de uma vez e grita. Como é que é? Vocês me enganaram? Vocês mentiram para mim esse tempo todo? Valmir abaixa o olhar. A culpa pesa. Ele confirma com a cabeça. E tenta se defender. João, me escuta. Eu sei que parece horrível, mas eu fiz isso pensando no seu bem. João Raul solta uma risada amarga. Uma risada cheia de raiva. Meu bem? Ele se aproxima do pai, com os olhos marejados, mas a voz dura. Isso não teve nada a ver com o meu bem. Isso foi egoísmo. Você deixou que eu fosse enganado. Deixou que brincassem com a minha vida. E tudo porque o Senhor nunca gostou da agrado. Valmir permanece calado. João Raul continua, cada vez mais ferido. E olha só a ironia. A mulher que o Senhor tanto julgou. É a verdadeira Diana. Aquelas palavras deixam Valmir sem reação. Ele aceita a bronca em silêncio, porque sabe que, dessa vez, o filho tem razão. João Raul passa a mão pelo rosto, tentando organizar o turbilhão dentro da cabeça. Depois pergunta, ainda transtornado. E como foi que vocês convenceram a Agrado a participar dessa loucura? Como é que fizeram ela ficar calada? Valmir respira fundo e responde. Essa parte eu não sei direito. Mas pelo que entendi, Nayane chantageou a Agrado de alguma forma. João Raul fecha os olhos por um instante. Aquilo o atinge ainda mais fundo. Porque agora ele entende que Agrado não só foi injustiçada. Ela também foi pressionada. Manipulada. Obrigada a carregar uma verdade que não era dela. Depois de ouvir tudo, João Raul não consegue ficar mais um segundo ali. Ele se levanta bruscamente. Valmir tenta chamar seu nome, mas o cantor já está tomado pela raiva. Sai sem olhar para trás. Valmir fica parado, observando o filho se afastar. E, com o coração apertado, pensa. Pelo visto, ele vai colocar essa história a limpo com Nayane. Não muito tempo depois, João Raul chega à mansão dos Amaral. Ele entra decidido. Com o olhar fechado. Com o peito queimando de revolta. Nayane se assusta ao vê-lo daquele jeito. Antes que ela consiga fingir surpresa ou inventar alguma desculpa, João Raul a coloca contra a parede. Eu já sei de tudo. Nayane congela. Por um segundo, perde completamente a fala. Ela jamais imaginou que Valmir teria coragem de revelar aquela armação. Seu rosto empalidece. Ela tenta responder. Mas as palavras se atropelam. João, não é bem assim, eu posso explicar. João Raul a interrompe, furioso. Não. Você não pode explicar nada. Ele dá um passo à frente. O olhar dele é de pura decepção. Por que você não passa de uma mentirosa? Tudo que sai da tua boca é mentira. É armação. É tramóia. E eu cansei. Nayane sente o impacto daquela palavra. Cansei. Como se o mundo estivesse desabando diante dela. Ela pergunta, nervosa, quase sem voz. Como assim, cansou? O que você quer dizer com isso? João Raul se aproxima ainda mais. Agora não existe dúvida. Não existe carinho. Não existe espaço para manipulação. A decisão está tomada. Eu quero dizer que acabou. Nayane arregala os olhos. Ele continua, frio e direto. Seja lá o que existia entre nós dois. Termina aqui. Agora. Entendeu? Nayane começa a tremer. A máscara da menina mimada começa a cair. Por um instante, ela não parece mais poderosa. Parece apenas desesperada. Mas João Raul não se comove. Ele foi enganado demais para voltar atrás. E nem tente me procurar. Eu vou dar ordem para não deixarem você entrar na minha casa. Ele aponta para ela, com a voz carregada de mágoa. Eu nunca mais quero olhar na tua cara. Depois de dizer isso, João Raul sai furioso. Nayane fica destruída. Parada no meio da sala. Humilhada. Abandonada. Sem saber se sente raiva, medo ou vergonha. Na sequência, Gael aparece. Ele se aproxima devagar, como quem tinha escutado mais do que deveria. Nayane percebe sua presença e tenta recompor a postura, mas está abalada demais. Gael, com a voz baixa, avisa. Eu ouvi a discussão. Nayane vira o rosto, incomodada. Mas Gael continua. João Raul nunca te mereceu. Você é areia demais pro caminhãozinho dele. Se ele não soube te valorizar, eu tenho certeza que alguém vai saber. Nayane escuta aquilo em silêncio. Ferida pelo desprezo de João Raul,
humilhada por ter sido descartada, e carente de qualquer palavra que aliviasse seu orgulho despedaçado. Ela percebe que Gael não está falando de qualquer pessoa. Ele está falando dele mesmo. O olhar dos dois se cruza. Por um instante, Nayane hesita. Sabe que aquilo pode ser um erro. Sabe que está agindo por impulso. Mas o coração dela está em frangalhos. E o orgulho, em pedaços. Então, sem pensar nas consequências, Nayane beija Gael. E os dois passam a noite juntos. Já no dia seguinte, Nayane acorda com o peso do que aconteceu. A realidade bate forte. Ela olha para Gael ao seu lado e, imediatamente, volta a vestir sua máscara de frieza. Você precisa sair. Gael, ainda confuso, pergunta. Como assim? Nayane evita olhar diretamente para ele. Foi um erro. Esquece tudo o que aconteceu entre nós. Gael fica sem acreditar. A noite que, para ele, parecia significar alguma coisa. Para Nayane, era apenas uma fraqueza que precisava ser apagada. Mesmo magoado, ele se levanta e sai do quarto. Nayane fica sozinha. Pensativa. Com medo. Com raiva. E sem imaginar que aquela noite ainda traria consequências muito maiores. Enquanto isso, João Raul vai até a casa de Janete para procurar agrado. Ele chega diferente. Não chega com orgulho. Não chega com certeza. Chega arrependido. Com o olhar cansado de quem finalmente entendeu o tamanho da injustiça que cometeu. Ao encontrar agrado, ele revela. Eu descobri tudo. Descobri que você é a verdadeira Diana. Agrado fica em silêncio. Por dentro, aquela verdade mexe com ela. Mas por fora, ela tenta se manter firme. João Raul dá um passo à frente, esperançoso. Agrado, agora tudo faz sentido. Era você desde o começo. Mas ela o encara e avisa, com a voz firme. Isso não muda nada entre nós. João Raul sente o golpe. Como não muda? Ele tenta se aproximar. Nós dois somos destinados desde criança. A gente se encontrou lá atrás. A nossa história começou antes de tudo isso. Agrado respira fundo. A dor que ela guardou por tanto tempo aparece nos olhos. Mas sua voz não falha. Você me acusou de traidora. Me chamou de interesseira. Me julgou sem saber a verdade. João Raul baixa o olhar. Ela continua. E isso não desaparece só porque agora você descobriu que eu sou a verdadeira Diana. As palavras de Agrado deixam João Raul arrasado. Ele queria perdão. Queria uma chance. Queria acreditar que a verdade resolveria tudo. Mas para Agrado, a ferida ainda estava aberta. Ela o encara uma última vez e diz. Então saia daqui agora. João Raul dá mais um passo na direção de Agrado. Ele sabe que ela está tentando parecer firme. Sabe que aquela voz dura é uma defesa. Mas também consegue enxergar o que ela tenta esconder. A dor. A saudade. E aquele amor que, apesar de tudo, ainda não morreu. Com os olhos presos nos dela, João Raul garante. Eu não vou desistir de você. Agrado sente o corpo inteiro reagir. O coração bate mais forte. O sangue parece esquentar. E, por um segundo, ela se odeia por ainda sentir tanto. Porque basta João Raul se aproximar. Basta ouvir aquela voz. Para a memória dos beijos dele voltar como uma chama. Ela tenta manter a postura. Mas seus olhos entregam mais do que suas palavras. João Raul percebe. E, com a voz baixa, pergunta. A quem você quer enganar, moça? Eu sei que você ainda me ama. Ele se aproxima só mais um pouco. Como se cada palavra fosse uma promessa. Do mesmo jeito que eu amo você. Agrado respira fundo. A vontade de fraquejar quase vence. Mas ela lembra de tudo. Das acusações. Da humilhação. Da forma como João Raul acreditou em Nayane. E duvidou dela. Então endurece o olhar. Disfarça a emoção. E repete, com firmeza. Saia daqui, João Raul. Eu estou mandando. O rapaz entende que insistir naquele momento só vai piorar as coisas. Ele concorda em ir embora. Mas antes de sair, deixa claro. Eu vou embora agora. Mas não pensa que acabou. Eu não vou desistir de você, Agrado. Nem do que a gente sente. Agrado fica parada. Calada. Tentando fingir que aquelas palavras não mexeram com ela. Mas, por dentro, tudo está em guerra. Momentos depois, João Raul se encontra com Luan. Ainda abalado, mas estranhamente mais leve, ele conta tudo o que aconteceu. Conta sobre a mentira de Nayane.
Conta sobre a revelação de Valmir. Conta sobre Agrado ser a verdadeira Diana. E, principalmente, conta como se sentiu ao descobrir a verdade. Luan o escuta com atenção. João Raul passa a mão pelo rosto e desabafa. Eu sei que fui enganado. Eu sei que fizeram minha cabeça. Mas, no fundo, quando descobri toda a verdade, eu senti um alívio tão grande. Ele respira fundo. Como se finalmente conseguisse enxergar o próprio destino com clareza. Eu devia estar com raiva. E eu estou. Mas, ao mesmo tempo, eu estou feliz. Luan estranha um pouco, mas entende. Porque para João Raul, descobrir a verdade também significava descobrir que o amor que ele sentia por Agrado não era uma confusão. Não era erro. Não era traição. Era destino. Luan pergunta. E agora? O que você pretende fazer? João Raul não pensa duas vezes. A resposta já está pronta dentro dele. Eu vou lutar por ela. Eu errei feio com Agrado. Mas eu vou provar que meu amor é verdadeiro. Eu vou reconquistar aquela mulher. Luan fica contente pelo amigo. Pela primeira vez em muito tempo, João Raul parece ter certeza do que quer. Só que, algumas semanas depois, uma nova bomba começa a se formar longe dali. Nayane passa a se sentir mal. No começo, tenta ignorar. Acha que é nervoso. Acha que é estresse. Acha que é apenas o peso de tudo que perdeu. Mas os enjoos ficam mais fortes. A tontura aumenta. E uma suspeita terrível começa a nascer em sua cabeça. Assustada, ela compra um teste de gravidez. Depois outro. E mais outro. Com as mãos tremendo, Nayane faz o primeiro teste. Quando vê o resultado, fica sem ar. Positivo. Ela repete. Mais uma vez. Positivo. Repete pela terceira vez. E o resultado é o mesmo. Nayane sente o mundo girar. Leva a mão à boca, desesperada, e murmura. Eu não acredito. Como isso foi acontecer? Horas depois, completamente abalada, ela procura Zilá e Sinara. Seu rosto já entrega que algo grave aconteceu. Zilá percebe na hora e pergunta, irritada. Que cara é essa, Nayane? Que foi que você aprontou agora? Nayane demora a responder. A vergonha e o medo parecem travar sua voz. Então, enfim, revela. Eu fiz um teste rápido. Na verdade, fiz 3. Zilá estreita os olhos. Sinara fica atenta. Nayane engole seco e completa. Eu estou grávida. O silêncio que vem depois é pesado. Zilá encara a filha como se não tivesse ouvido direito. Você tem certeza disso? Por acaso repetiu esse teste? Nayane confirma, quase chorando. Repeti. 3 vezes. E todos deram positivo. Zilá explode. Ela perde completamente o controle. Começa a chamar a filha de irresponsável. De inconsequente. De menina mimada que nunca pensa nas consequências. Nayane escuta tudo calada. Os olhos cheios d'água. O corpo rígido. O medo crescendo dentro dela. E é nesse momento que Rosalva, do lado de fora, escuta os gritos da patroa. Curiosa e preocupada, ela se aproxima devagar da porta. Não quer ser vista. Mas precisa entender o que está acontecendo. Lá dentro, Sinara tenta colocar ordem no caos. Ela se aproxima de Zilá e Nayane, tentando acalmar as duas. Calma. Talvez isso não seja uma desgraça. Talvez, isso até possa ser uma boa notícia. Zilá vira para ela furiosa. Boa notícia. Como é que Nayane grávida pode ser uma boa notícia? Ela aponta para a filha, completamente revoltada. Ela vai ser mãe solteira. Do lado de fora, Rosalva regala os olhos. Leva a mão ao peito e sussurra, chocada. Nayane, grávida. A empregada fica imóvel. Com a respiração presa. E decide continuar escondida, ouvindo cada palavra. Sinara, percebendo que Zilá ainda está dominada pela raiva, tenta fazê-la pensar de outro jeito. Ela fala mais baixo. Com cuidado. Mas cheia de malícia. Pensa bem, Zilá. João Raul terminou com Nayane por causa daquela mentira da Diana. Mas agora, com uma criança no meio, a história muda. Zilá fica em silêncio. Sinara continua. Se esse filho for dele, João Raul vai ter que assumir a responsabilidade. E vai ter que se casar com ela. Nayane escuta aquilo e sente um misto de medo e esperança. Porque João Raul a odeia agora. Mas uma gravidez poderia prendê-lo de novo. Zilá, aos poucos,
Começa a enxergar a situação como uma oportunidade. A raiva dá lugar ao cálculo. Ela ergue o queixo e diz: eu mesma vou ter uma conversa muito séria com João Raul. E vou deixar bem claro que minha filha não vai ser mãe solteira. Mas antes que Zilá consiga transformar aquela gravidez em plano, Nayane interrompe as duas. Sua voz sai fraca, trêmula. Só tem uma coisa que vocês precisam saber. Zilá e Sinara olham para ela. Nayane abaixa os olhos. E solta a frase que faz o sangue das duas gelar. Eu não tenho certeza de que o pai seja João Raul. Zilá arregala os olhos. Sinara fica paralisada. Do lado de fora, Rosalva leva um susto tão grande que quase deixa escapar um som. Ela cobre a boca com a mão, sem acreditar no que acabou de ouvir. Lá dentro, Zilá se aproxima da filha, furiosa e confusa. Que história é essa, Nayane? Como assim você não tem certeza? Sinara também se aproxima, desconfiada. Nayane, não vai me dizer que você se deitou com outro homem nesse período em que estava solteira. Nayane fica em silêncio. E esse silêncio é uma resposta. Zilá perde a paciência. Onda, Nayane. Fala de uma vez. Você se deitou com outro homem, foi isso? Nayane respira fundo. A vergonha toma conta de seu rosto. Mas já não tem como esconder. Ela confirma. E revela. Na noite em que João Raul terminou comigo. Eu estava arrasada. Gael apareceu. E eu? Ela fecha os olhos por um segundo. Depois completa. Eu me deitei com ele. Do lado de fora, Rosalva quase cai para trás. A revelação a deixa em choque. Lá dentro, Sinara também fica surpresa. Mas Zilá? Zilá parece prestes a explodir. Ela encara a filha com os olhos arregalados, completamente indignada. Gael. Você foi se deitar com Gael? Nayane fica sem saber o que responder. Zilá continua, cheia de desprezo. Como você teve coragem de se envolver com esse rapaz? Ele é só um peão. Não tem nem onde cair morto. Nayane abaixa a cabeça. Humilhada. Sem conseguir se defender. Sinara concorda com Zilá e completa. Sinara encara Nayane com uma expressão dividida entre preocupação e ironia. Ela respira fundo. Olha para Zilá. Depois volta os olhos para a mimada e completa. Eu até acho o Gael um gato. Isso eu não posso negar. Mas acorda, Nayane. Ele não pode te oferecer nada. Sinara se aproxima um pouco mais, como se quisesse enfiar aquela verdade à força na cabeça da jovem. Gael é completamente diferente de João Raul. João Raul tem nome. Tem dinheiro. Tem influência. Tem uma vida que pode salvar a sua imagem. Nayane escuta tudo em silêncio. Ainda nervosa. Ainda confusa. Porque uma parte dela sabe que Sinara tem razão. Mas outra parte lembra da noite com Gael, do jeito como ele olhou para ela. E de como, pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu apenas uma mentira tentando sobreviver. Mesmo assim, tentando agir com alguma lógica, Nayane respira fundo e diz: então o melhor vai ser fazer um teste de DNA. Zilá corta a filha imediatamente. Sua voz vem firme. Fria. Sem espaço para discussão. Claro que não. Nayane arregala os olhos. Zilá se aproxima, dominando a conversa como sempre fez. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou falar com Gael. Vou mandar esse rapaz de volta para a fazenda. Pelo menos por um tempo. Nayane fica ainda mais tensa. Zilá continua. E você, Nayane? Vai dizer para João Raul que esse filho é dele. Entendeu? Nayane fica sem reação. A ideia parece perigosa demais. Mas Zilá fala como se tudo já estivesse decidido. Sinara cruza os braços e concorda. A tua mãe tem razão. O melhor agora é mandar Gael para longe. Quanto menos ele souber, melhor. Ela encara Nayane com seriedade e completa. E para todo mundo, o pai dessa criança vai ser João Raul. Nayane sente o peso daquela mentira crescendo sobre ela. Sua voz sai baixa, insegura. Então vocês acham que eu não devo dizer ao Gael que ele pode ser o pai do meu filho? Zilá responde sem hesitar. Isso mesmo. Gael não pode nem desconfiar que você está grávida. Nayane engole seco. Zilá se aproxima ainda mais, falando como quem calcula cada detalhe de uma armadilha. Se ele souber, pode começar a ligar os pontos. Pode lembrar daquela noite. Pode entender tudo. E aí, acabou.
Nayane leva a mão ao rosto, apavorada. Eu estou com medo. E se alguém descobrir? E se me desmascararem? Zilá encara a filha com dureza. Você não vai ser desmascarada. Ela fala como se aquela frase fosse uma ordem ao destino. Até porque essa criança pode muito bem ser filha de João Raul. Não pode. Sinara logo reforça. Verdade. A possibilidade de ser do João Raul é muito maior. Você era namorada dele. Com Gael foi só uma noite. Nayane tenta se agarrar a essa explicação. Tenta acreditar que aquela mentira pode virar verdade. Tenta se convencer de que não está cometendo o pior erro de sua vida. Mesmo receosa, ela acaba concordando com o plano da mãe. Zilá, satisfeita, levanta o queixo e avisa. Deixa comigo. Eu vou cuidar de tudo pessoalmente. Só que do lado de fora, Rosalva ouviu cada palavra, cada plano, cada mentira. Ela está horrorizada, quase sem respirar. A empregada entende que João Raul está prestes a ser enganado de novo. E que Gael pode estar sendo afastado justamente para não descobrir que talvez seja pai. Rosalva se afasta devagar antes de ser vista. Com o coração apertado. E uma certeza crescendo dentro dela. Aquilo não podia ficar escondido. Momentos depois, Zilá procura Gael. Ela aparece com um sorriso falso no rosto. Daquele tipo que tenta parecer gentil. Mas esconde uma ordem. Gael percebe que existe algo estranho, mas não imagina o tamanho da armação. Zilá vai direto ao ponto. Gael, você vai precisar voltar para a fazenda. O rapaz estranha na hora. Voltar. Mas por quê? Zilá finge preocupação. Seu pai está velho. Ele precisa da sua ajuda. Gael fica pensativo. Não esperava por aquilo. Zilá, percebendo sua dúvida, trata de adoçar a mentira. Mas não se preocupe. Isso não é para sempre. No ano que vem, eu trago você de volta. Com tudo pago. Você vai poder terminar seus estudos. Gael ainda acha tudo muito repentino. Mas, sem desconfiar do verdadeiro plano daquela megera, acaba aceitando. Tudo bem. Se é pelo meu pai, eu vou. Vou preparar minhas malas. Zilá sorri, satisfeita. Para ela, mais uma peça do jogo acaba de ser movida. Na sequência, Gael encontra Nayane. Ele está com um olhar diferente, misturado de tristeza e carinho. Aproxima-se dela e avisa. Eu vou ter que voltar para a fazenda. Nayane fica imóvel. A notícia atinge mais do que ela esperava. Gael tenta sorrir, mas sua voz entrega decepção. Foi um prazer ter te encontrado de novo. Mesmo que tenha sido desse jeito. Nayane olha para ele. E, por um instante, esquece o plano da mãe. Esquece João Raul. Esquece a gravidez. Porque ao encarar Gael, sente o coração bater mais forte. Sente o sangue esquentar. Sente uma coisa que não consegue explicar. E que a assusta ainda mais. Nervosa, ela desvia o olhar. Boa viagem, Gael. E sai antes que ele perceba o quanto aquela despedida mexeu com ela. Pouco depois, sozinha em seu quarto, Nayane tenta entender o que está sentindo. Ela anda de um lado para o outro. Leva a mão ao peito. Respira fundo. E sussurra para si mesma. Eu nunca senti meu coração bater desse jeito. Nem mesmo por João Raul. A frase fica ecoando em sua cabeça. Como uma verdade que ela não queria admitir. No dia seguinte, bem cedo, João Raul chega à mansão dos Amaral. Ele entra sério. Impaciente. Ainda carregando toda a mágoa da traição de Nayane. Ao encontrá-la, pergunta sem rodeios. O que foi, Nayane? Eu só vim porque você disse que era caso de vida ou morte. Nayane tenta manter a calma. Mas por dentro está em pedaços. Ela sabe que aquela conversa pode prender João Raul novamente. Ou destruir tudo de vez. Com a voz controlada, responde. É importante. Eu precisava falar com você pessoalmente. João Raul cruza os braços. Desconfiado. Então fala. Do que se trata? Nayane respira fundo. Olha nos olhos dele. E solta a bomba. Eu estou grávida. João Raul arregala os olhos. Por alguns segundos, não consegue dizer nada. A notícia o atinge como um golpe. Ele dá um passo para trás, completamente chocado. Enquanto isso, do lado de fora da mansão, Rosalva encontra Gael. O rapaz está com uma mala nas mãos, esperando o carro de aplicativo chegar para levá-lo de volta à fazenda.
Ele tenta parecer tranquilo, mas está claramente triste. Eu só estou esperando o carro chegar. Depois volto para a fazenda. Rosalva olha para ele. Tenta se calar. Tenta lembrar que não deveria se meter. Mas a consciência pesa demais. Ela pensa em João Raul. Pensa em Gael. Pensa naquela criança. E, principalmente, pensa na mentira cruel que Zilá e Nayane querem sustentar. Então Rosalva não aguenta. Aproxima-se do rapaz e dispara. Gael, eu preciso te contar uma coisa. Ele estranha. O que foi? Rosalva olha para os lados, com medo de alguém aparecer. Depois conta tudo. Conta que ouviu a conversa entre Nayane, Sinara e Zilá. Conta que Nayane está grávida. Conta que elas querem dizer a João Raul que o filho é dele. E conta também que Nayane admitiu não ter certeza de quem é o pai. Gael arregala os olhos. A mala quase escapa de sua mão. Então, se Nayane está grávida. Ele mal consegue terminar a frase. Rosalva confirma com a cabeça. Esse filho pode ser seu. Gael sente o corpo inteiro gelar. Mas a confusão logo vira decisão. Ele não pensa duas vezes. Larga tudo e vai direto para dentro da mansão. Na sala, João Raul encara Nayane, ainda tentando entender aquela revelação. Ele pergunta, desconfiado. Esse filho que você está esperando? É mesmo meu? Nayane, acuada, tenta sustentar a mentira. Claro que sim. Ela força a firmeza na voz. Eu só me deitei com você. Mas antes que consiga continuar, Gael entra na sala. A voz dele corta o ambiente como um trovão. Já esqueceu da noite que nós passamos juntos? Nayane congela. O rosto dela perde a cor. João Raul vira lentamente para Gael, sem entender nada. A sala fica tomada por um silêncio pesado. Nayane olha para Gael, assustada. Como se a presença dele ali destruísse toda a segurança que ela tentou fingir. João Raul, cada vez mais sério, exige. Que história é essa? Alguém vai me explicar agora. Gael encara João Raul e conta tudo. Na noite em que você terminou com Nayane. Ela estava arrasada. Eu estava com ela. E nós passamos a noite juntos. João Raul fecha os punhos. Não por ciúme. Mas por perceber que Nayane estava tentando mentir mais uma vez. Ele olha para ela, decepcionado, e diz. Então você ia me empurrar essa criança sem nem ter certeza? Nayane tenta falar, mas não encontra desculpa. João Raul não deixa espaço para manipulação. Eu quero um teste de DNA. E dessa vez, você não vai fugir da verdade. Nayane fica sem saída. Diante de João Raul, de Gael. E da própria mentira desmoronando. Ela não tem como negar. Alguns dias se passam. A tensão fica insuportável. Nayane tenta fingir controle, mas por dentro está completamente perdida. João Raul espera o resultado como quem espera uma libertação. Gael, por outro lado, vive dias de angústia. Medo. Esperança. E uma estranha vontade de que aquela criança seja dele. Então os três se reúnem novamente. Gael está com o envelope em mãos. A sala inteira parece prender a respiração. Nayane olha para ele, nervosa. João Raul permanece sério, em silêncio. Gael abre o envelope devagar. Seus olhos percorrem o exame. Ele engole seco. Depois levanta o rosto. Olha para Nayane. E anuncia. O pai do teu filho, Nayane. Sou eu. João Raul fecha os olhos por um instante. Mas não de dor. De alívio. Um peso enorme sai de seus ombros. Ele olha para Nayane uma última vez. E vai embora. Sem gritos. Sem disputa. Sem olhar para trás. Nayane observa João Raul saindo. E então sente algo inesperado. Não é desespero. Não é arrependimento. É uma paz estranha. Como se, pela primeira vez, ela não precisasse mais correr atrás de uma história que nunca foi verdadeiramente dela. Ela olha para Gael. A voz sai mais suave. Você pode até não acreditar. Mas eu acho que eu preferi que você fosse o pai do meu filho. Gael fica surpreso. Como assim? Nayane se aproxima. Agora sem a arrogância de antes. Sem a máscara da princesinha perfeita. Apenas confusa, vulnerável e sincera. Eu pensei muito nesses últimos dias. E acho que o que eu sentia por João Raul nunca foi amor de verdade. Ela respira fundo. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse costume. Talvez fosse vontade de vencer. Gael a escuta emocionado.
Nayane continua, com os olhos presos nos dele. Mas com você é diferente. Quando eu te vejo, meu coração acelera. Meu sangue esquenta. E quando eu sonho? Ela sorri de leve, emocionada. É você que aparece. Gael fica sem palavras. A emoção toma conta dele. Por um instante, ele esquece tudo. A diferença social. As humilhações. O medo de não ser suficiente. Porque naquele momento, Nayane está ali, diante dele, dizendo algo que ele nunca imaginou ouvir. Então Gael segura as mãos dela e pergunta: casa comigo, Nayane? Nayane não pensa duas vezes. Dessa vez, a resposta não nasce da pressão de Zilá. Nem de uma mentira. Nem de um plano para prender alguém. Nasce do que ela sente. Ela olha para Gael e responde: eu aceito. Agora deixem um coração nos comentários se vocês gostam do casal Gael e Nayane. E me contem também de qual cidade vocês estão assistindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber todos os dias os novos vídeos da novela Coração Acelerado.